Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Bagagem de Alma. Eu sou o Roberto CP Júnior, responsável pelo canal Dia Sem Amanhã, e estou recebendo aqui a minha grande amiga Flávia Tirlone, que é agrônoma, para falar sobre destino. A conversa hoje é destino. Tudo bom com você, Flávia? Tudo bem, Roberto, e com você? Tudo certo, tudo certo. Flávia, o que é destino? O que é destino? Basicamente, tudo que é determinado para cada um pela providência ou pelas leis naturais, que seriam as leis da criação, as leis universais, né? Então, um exemplo aqui de como as pessoas encaram a palavra destino, né? Quis o destino que ela fosse cedo. Isso Mas é muito como assim? comum. Quem é o destino para querer que ela fosse cedo, né? Então, destino, o que há de vir, o que há de acontecer, né? A coisa que vai acontecer no futuro. Pois é, a gente tem essa concepção, né, que o destino é formado pelas leis da criação, mas é curioso que muitas pessoas acham que elas não têm controle sobre o destino, né? Essa ideia é muito comum. Elas acham que elas são assim empurradas, né, para lá e para cá, assim arbitrariamente, como se fosse uma folha seca numa tempestade, né? Então, essa concepção gera uma sensação de injustiça. Se a pessoa sofre um revés qualquer na vida, né? Então, foi o destino e tudo, como se ela não tivesse nada a ver com isso. Exatamente. O que acontece é que a gente não se dá conta de uma lei que é a lei da causa e do efeito, a lei da reciprocidade, né? Onde tudo que a gente planta, a gente colhe. Sem dúvida. Não tem nada que acontece com a gente que não tenha sido nós mesmos que tenhamos iniciado essa ação. E é isso que faz com que as pessoas fiquem, assim, perdidas, porque elas não param para pensar nisso. Elas não imaginam que elas escolhem a cada minuto o que elas querem fazer. Pensamentos e tudo mais, tudo isso forma o nosso destino lá na frente, né? E uma outra coisa também que é interessante é que quem não acredita em vidas passadas ou vida após a morte tem uma grande dificuldade de entender o destino. Porque aí parece realmente injustiça, né? Ele vê o mal, dominando tudo, vê pessoas agindo errado e aparentemente não acontece nada com elas, né? Quem não tem esse conceito de reencarnação realmente fica difícil entender a justiça e, consequentemente, a pessoa acha que o destino é sorte e tudo, né? Partindo desse conceito, então, de que a própria pessoa é que forma o destino, quais são o que ela emite que forma o destino? São só as ações? O que faz? O que volta para ela formar? Na verdade, eu acho que é tudo. Tudo. São as nossas ações, são os nossos pensamentos, são as nossas intuições, né? Não é, porque é muito fácil a gente imaginar que é só uma atitude que a gente toma que vai gerar uma consequência, que pode gerar uma consequência lá na frente. Não. É tudo, né? É tudo, né? Tudo que a gente é. Porque a lei de ação e reação é compreensível para as pessoas, porque ela faz parte da física, né? O que você faz tem o retorno. Então, quem aceita a lei da reação até para um âmbito maior, pode imaginar que ela só valha, que ela só tem validade para as ações, mas não é. Como você está falando, é para tudo. É ações, é pensamentos, intuições e até palavras, né? Tudo. As palavras claro. também. Então, às vezes, a pessoa, ela, assim, externamente, ela não tem o que reclamar da pessoa, né? Ela se comporta perfeitamente, as palavras ela procura usar as palavras corretas, mas se no íntimo dela ela tem pensamentos de inveja, de ódio, de cobiça, não adianta, né? Os fios que ela produz não vão ser bons. Aliás, essa imagem de que a gente produz fios, para mim é muito interessante e parece bastante clara, né? O conceito é o seguinte: você fornece os fios com que o tear da criação tece o tapete do seu destino.
Nossa, perfeito. Pois é, fios bons, bonitos, um belo tapete. A minha amiga Paloma, ela fez uma gravura, que vocês estão vendo aí, que mostra isso, né? Então mostra a própria pessoa gerando os fios, com que o tear da criação, que não está aparecendo aí, mas que são as leis da criação, né? Tece o tapete onde a pessoa vai andar, né? Então, no final das contas, é ela mesmo que forma o destino, né, Flávia? O tapete do destino. Não tenho o que dizer sobre isso, Roberto. É que esses fios, eles são tecidos diariamente. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que a gente tem responsabilidade sobre o nosso destino, sempre. E é isso que acontece hoje em dia. As pessoas agem e vivem como se não tivessem responsabilidade. E depois voltam e sofrem os efeitos dessa irresponsabilidade. Então, a gente tem que estar sempre pensando naquilo que a gente está fazendo, falando, pensando, para exatamente nos gerar novos fios do destino que sejam ruins e produzam efeitos ruins no futuro. Sim. Mas, em relação ao passado, o que foi feito não vai ter jeito, é irremediável. O que aconteceu lá atrás, a gente vai colher num futuro. A gente nunca sabe quando, né? Pode ser mais cedo, pode ser mais tarde. Tem um aspecto, você falou que o passado a gente não tem como mudar. E realmente não tem. O que você fez, você vai receber. Porém, a intensidade do que vai voltar para você, mesmo essa, a gente dá para calibrar. Dá para calibrar, né? Se você reconheceu que você deve viver de acordo com as leis que governam o universo, né, sempre mantendo a vontade pura, os pensamentos e os sentimentos, você, assim, de um ponto de vista mais elevado, é como se você tivesse se elevado, né? Você está mais leve, né? E mais luminoso. Então, aqueles efeitos negativos que você produziu antes de ter esse conhecimento, até em outras vidas, que voltam, né, são fios pesados, escuros, rígidos, né, eles não alcançam você integralmente, só em parte. Então, você recebe um retorno atenuado daquilo que você fez, ou seja, até isso está nas mãos da própria pessoa, né? Ou ela vai receber um retorno daquilo de uma forma integral, muito dura, ou se ela realmente mudou para melhor, com vontade, esse retorno, que vai vir de qualquer jeito, mas a intensidade dele pode ser bem diminuída. Não é assim, Flávia? A gente emitindo coisas boas, né? Isso que você falou, da leveza e tudo mais, eu diria assim, que seriam irradiações mais luminosas, que vêm de dentro para fora e se tornam naturais na pessoa, se ela assim quiser, né? E isso vai impedir mesmo que um karma ruim, um efeito ruim, possa ser tão pesado assim. É isso que você acabou de falar, na verdade, né? E a gente vê isso, se a gente observar, a gente consegue ver em nós mesmos, né, Roberto, às vezes. Eu acho que a gente percebe quando acontecem algumas coisas. Eu, sinceramente, uma vez eu fiz uma coisa que a minha intuição dizia que não era correta. E mesmo assim eu dei continuidade àquela ação. E mais tarde, uns anos depois, aconteceram algumas coisas que eu tinha a nítida sensação de que eu estava colhendo, recebendo aquilo lá atrás que eu tinha feito. Na verdade, assim, eu prejudiquei a pessoa de alguma forma, sabe? E fui mais ou menos prejudicada por uma outra da mesma maneira, praticamente. Então, foi um sofrimento. Mas esse sofrimento, ele foi atenuado, porque eu entendi exatamente que tinha acontecido assim. E aí eu falei, nunca mais. Claro, lógico, nunca mais. Né? Porque nunca mais. Então, esse erro eu não cometerei mais. Então, é assim que as coisas acontecem, porque se você observa o tempo todo a natureza, você observa tudo ao seu redor, você é capaz de entender muita coisa a respeito de destino, né? Sim. E de karma, e de como você tem esse poder de livre decisão.
A gente precisa esclarecer o seguinte, você, nessa situação, nessa vivência que você teve, você conseguiu estabelecer uma relação de causa e efeito entre aquilo que você fez e aquilo que aconteceu. Ora, nem sempre isso acontece, nem sempre é possível, porque às vezes a gente está recebendo retorno de vidas anteriores. Né? Sim. Porém, se a gente tem convicção de que a justiça na qual todos nós estamos submetidos, ela é absolutamente perfeita, então você não precisa se questionar, você pode ficar tranquilo. O que aconteceu com você, pode saber que você colocou um grãozinho lá, você colocou uma sementinha, mas eu não sei o que eu fiz. Bom, o que você fez está na mesma forma do que você está recebendo. É impossível você colher algo que você não tenha semeado. Você pode não lembrar de quando semeou, você pode ter semeado isso até em outra vida. Mas se você está colhendo, pode ter certeza, pode ficar tranquilo em relação a isso, que você semeou. Então não tem injustiça nesse sentido, é isso que eu estou querendo dizer. Não tem, mas infelizmente, assim, as pessoas não veem dessa forma, né? Porque é muito mais fácil vamos falar nós, né? Nós, seres humanos. Muito mais fácil culpar todo mundo, o governante, a ONU, a OMS. Pessoa, exatamente. Tudo. Todas as autodesculpas que você quiser para não dizer que foi você que deu início a alguma coisa e por isso aquilo está acontecendo. E aliás, tem uma coisa, tem aquilo que você planta para você mesmo, você vai colher. E tem também o que chama o karma coletivo, quer dizer, uma grande quantidade de pessoas foi indolente numa determinada época, foi displicente, tudo, aquilo volta também para aquele grupamento de pessoas, de povo, de uma nação, trazendo de volta o que todo o povo semeou. Né? Então, isso aí deveria deixar as pessoas assim, um pouco mais cuidadosas com aquilo que elas emitem, né? De indignação e de revolta, porque senão elas continuam formando um destino ruim para elas mesmas. Não, esse fulano fez isso, é o que tal? Você está gerando sentimentos negativos, de ódio, de revolta. As leis da criação não perguntam os seus motivos. Se você gerou coisas ruins, vai voltar coisas ruins. É muito simples e não há exceção nisso. Não tem exceção. Você está tecendo novos fios. Exatamente. Que vão produzir coisas que não serão boas. Então, você fica continuamente alimentando aquele tapete de vida onde só existe sofrimento. Nós falamos muito em fios aqui, eu me lembrei de um livro da editora Ordem do Grau na Terra, vocês estão vendo a capa aí, Fios do Destino Determinam a Vida Humana, é exatamente o que a gente está falando. Então, nesse livro aí, a autora mostra que o que as pessoas fizeram no passado, em outras vidas, se reflete no presente. Né? Ela dá vários exemplos disso. Né? Ela conseguiu ver o que as pessoas tinham feito e dá esses exemplos aí. Então, serve para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Esse livro é perfeito. Muito bom. Já li várias vezes, Roberto. Eu também já li. Viu, Roberto? E as crianças? Por que acontecem tantas coisas assim com as crianças e as pessoas têm aquela impressão de que... O que acontece? Porque a criança não tem culpa, a criança é inocente. Por que ela morreu daquele jeito? Por que aconteceu aquilo justamente com aquela criança que era tão boa? Você sabe que uma vez eu achei até engraçado, eu fiquei sabendo que tem pessoas que só entram dentro de um avião se tiver criança lá. Né? Porque aí ele acha... Aí ele acha que não, está protegido, né? Criança é sempre... Eu li isso, e uma vez eu fui entrar no avião, fiquei procurando se tinha muitas crianças. O pessoal fala, bom, olha só, que então, se a criança é sempre inocente, eu estou aqui junto, não tem, eu estou garantido, né? Criança não é sempre inocente, não é, ela vem de várias vidas e traz normalmente um karma muito variado, né? É só ver a quantidade de crianças que nascem com problemas físicos e tudo, né? Quer dizer, se não houvesse uma reencarnação, isso seria uma injustiça completa, né? Criança inocente nascer com problemas graves de saúde, então criança não é inocente. O que existe é o seguinte, uma criança boa,
né, durante a infância, ela tem uma proteção. Uma criança boa, ela tem uma proteção. E quando a gente vê, às vezes, uma criança pequena ser... Não preciso nem entrar em detalhes, sofrer alguma coisa pavorosa, isso mostra que o karma dela era tão intenso que essa proteção que normalmente as crianças têm no período da infância nem pôde se formar para ela. Ou seja, em última instância, o espírito é sempre responsável por aquilo que acontece com ele, o espírito humano, né? Que é o único realmente vivo. Isto é mais uma prova, né, da existência dessa lei da reciprocidade, né, da causa e efeito, né, que Jesus já falava, né, o que você semeia, você colherá. Né? Isso é uma coisa, assim, impressionante. Exatamente, forte. Pois é, essa frase dele é bastante conhecida, se eu não me engano, está na carta de Paulo aos Gálatas, isso, e que a gente deve prestar atenção é o seguinte, ele não falou o que o ser humano semeia, ele poderá colher. O que o ser humano semeia, ele colherá. Isso, exatamente. E tem a questão também do, se você semeia milho, você não colhe trigo, na verdade? Claro. Então, é aquilo que a gente já falou ali atrás, né? Então, se você emite bons pensamentos, se você fala coisas boas sempre, se você age de maneira a não prejudicar ninguém, pelo contrário, fazendo bem, né? Você vai colher somente coisas relacionadas, né? Coisas boas lá na frente. Então, você está tecendo um ótimo tapete aí para o seu destino. E as pessoas que acham que o destino está assim, já definido nos astros? Flávia, o que você poderia dizer para a gente sobre isso? Isso é uma epidemia. Tornou-se uma epidemia essa questão de colocar o destino na influência dos astros, sempre. Bom, na verdade, eu penso o seguinte, a Lua, ela rege as marés, certo? Ela influencia as marés. Então, os astros, com as suas irradiações, eu tenho certeza que eles influenciam muito as coisas aqui na Terra, do modo como ocorrem. E emitem radiações que atingem os seres humanos, sim. Mas eu acho que é uma coisa assim tão sutil que esse pessoal que trabalha não chegou, né, a entender exatamente como isso funciona. Mas não quer dizer que não exista, né? Não quer dizer que não exista. Não quer dizer que não exista. Claro que existe. Eu acho que a gente sente até isso, né? Porque tem períodos na nossa vida que tudo corre perfeitamente. E tem outros que, nossa, parece que tudo está acontecendo naquele período de um mês, que o pessoal chama de inferno astral, inclusive. Então, se você for ver conjunções de astros, tudo, pode haver, assim, uma certa explicação, né, sobre esses fatos. Mas o que eles são, na verdade, eu acho que eles trazem os efeitos de karma. Quer dizer, como se fossem canais por onde vem o karma, bom ou ruim, né? Então, dependendo da irradiação dos astros, tudo pode, naquele período, vir coisas boas e em outros períodos vir coisas ruins, né? Isso mostra também uma sabedoria universal, né? Porque você imagina só, se a pessoa que tem, assim, um karma muito negativo, né? Quando a influência muda por uma irradiação favorável, se ela não tem um karma bom que receba, né, pelo menos nesse momento da irradiação favorável, aquele karma ruim que estava atuando sobre ela dá uma parada, né? A pessoa consegue tomar um alento, né? Então a gente vê que até nisso existe auxílio, tá? Isso vale para a pessoa, como vale para um povo, como vale para a humanidade, né? Então, às vezes, a gente vê, assim, uma calmada que é para a pessoa, ou para os seres humanos, né, tomarem ânimo e depois vem, quando muda a irradiação, vem tudo de volta, né? O problema é o seguinte, são os cálculos, né? Porque quem hoje teria capacidade de fazer esses cálculos com precisão para dizer
Flávia, você está no momento de uma radiação desfavorável, o seu karma ruim está chegando agora, é melhor você ficar em casa debaixo da coberta. Quem tem essa capacidade, Flávia? Não conheço, não. Não conheço. Não tem. Ninguém tem esse poder. Não, não. Eu gosto de astrologia, eu acho algo fascinante, mas assim, como interesse, né? Eu vejo assim, por exemplo, as características dos signos, ainda mais assim, junto com o ascendente, é muito interessante. Você vê que são muito bem definidas as características, né? Agora, você ir além disso, se alguém gosta muito, acho que tem que fazer os seus estudos para você, sabe? Não tem que ficar espalhando receios e medos. Uma coisa é uma coisa, né? É uma coisa muito interessante. Eu sempre me interessei também, acho fascinante também, gosto muito, mas é isso que você falou. É só isso, né? Porque, na verdade, você não pode ficar dependendo de nada que vem disso, porque é um pouco de perda de tempo. Estudar é uma coisa. E os reencontros, Roberto? Ah, bom, bem lembrado os reencontros. Tá? Bom, como nós já vivemos várias vidas, nós tecemos fios com várias pessoas que nós tivemos relacionamento. Né? Então, é muito comum que as pessoas se reencontrem em razão desses fios. Existem muitos reencontros decorrentes de fios tecidos em vidas passadas. Tá? Fios de amor, e às vezes também não, podem ser fios feios, né? Fios de ciúmes, né? Sim. Isso também une, né? Então, a gente tem que usar a intuição para, se você quer ter um companheiro nessa vida, né? Se usar a intuição para escolher aquilo que mais vai ser propício para você. Aliás, o que é adequado para você não é uma pessoa igual a você. É o contrário. É uma pessoa que deixou crescer dentro dela as qualidades em que você elas estão dormindo. E assim, um complementa o outro. Né? Isso é que é o ideal. Isso é que é o ideal. Agora, tem várias. É só manter os olhos abertos, a intuição aberta para a gente encontrar. Não é assim? É assim. Né? Eu vou falar de uma vivência minha, né? Então, eu tive um companheiro que era muito parecido comigo. Muito parecido. Demais. Então, não deu certo. Porque parece que a gente não tinha mais, algo diferente, uma meta a cumprir, assim. Parece que... Porque nós dois éramos muito aéreos, digamos. Pouco terra, muito ar. Naquela época, né? Porque a gente amadurece. Então, não sei, a impressão que eu tinha é que a gente não conseguiria se desenvolver juntos, por causa disso mesmo que você falou. Mas eu acho, assim, muito bacana, né? Que a gente está onde está, conhece as pessoas que a gente conhece, e tem bilhões de pessoas nesse planeta, né? Tá bom, pessoal. Vamos ficando por aqui, então. Até a próxima. Tchau, Flávia. Tchau, Roberto.